Olá pessoal, meu nome é Vinícius e neste vídeo eu vou abordar funções contínuas. Bom, uma função f é contínua no ponto x igual a c, vamos chamar esse ponto de c então, né, um ponto de continuidade, quando as seguintes três condições são cumpridas. F é definida no ponto c, f de c é definida, existe o limite de f quando x tende a esse ponto c, e o limite de f quando x tende a c é igual ao valor da função no ponto. Então essas são as três condições aí, né, para uma função ser contínua em um ponto. Intuitivamente a gente pode pensar em continuidade como a não interrupção da curva da função, né? Então, às vezes, a gente tem funções que não estão definidas em determinado ponto, isso é uma descontinuidade, ou então, às vezes, a função até está definida naquele ponto, mas ela tem um salto ali, ela vai para outro valor, né? Então, para evitar esses casos, então, essa definição, né, ela se distancia disso. Então, a função tem que estar definida no ponto, o limite, quando x tende a ser, tem que ser né, tem que existir, né, e tem que ser igual ao valor da função naquele ponto ali, né. Bom, a partir disso a gente também pode pensar em continuidade, não só em um ponto, mas em um intervalo. Então dizemos que uma função f é contínua no intervalo fechado AB quando as seguintes condições são cumpridas. F é contínua no intervalo aberto AB e f é contínua tanto à direita de A quanto à esquerda de B. Reparem que f não precisa ser contínua nas extremidades, né, A e B. Basta ela ser contínua no intervalo aberto, né? Se for contínua no intervalo aberto, à direita de A e à esquerda de B, nós já podemos afirmar continuidade no intervalo fechado AB. Bom, aqui na tela, né, tem um exemplo aí de função descontínua no ponto 1. Então essa função ela não é contínua por quê? Porque ela dá um salto, né? Ainda que ela seja definida, né, ela pode ser definida, né? Por exemplo, ela é 2 menos x ao quadrado se x é menor do que 1, e ela é 2x caso contrário. Caso contrário quer dizer, no 1, então ela está definida até, mas ela dá um salto, então ela é descontínua, né? Agora, se a função fosse assim, ó, né, 2 menos x ao quadrado se x é menor do que 1, e x, né, 1 vezes x ali no caso, a partir do 1, né, do 1 em diante, então, nesse caso, ela é contínua, né? Porque ela está definida, o limite, quando x tende àquele ponto, é o próprio valor da função, né? Então, a gente pode dizer que ela é contínua ali no ponto 1, né? E aparentemente aí nos outros também pelo gráfico, mas pela expressão algébrica a gente sabe que também, né, está definido, o limite é igual. Então, essa é uma função contínua, né? Ou seja, quando a gente consegue escrever a curva, né, numa folha sem tirar, né, o lápis, a caneta da folha, né, na prática, assim, só para a gente ter uma ideia inicial, isso não é nenhuma definição formal, obviamente, mas isso pode nos dar uma pista do que o matemático estava pensando, vamos dizer assim, né, quando ele definiu a função contínua. Bom, no contexto das funções contínuas, né, a gente também tem o teorema do confronto. O teorema do confronto ele diz o seguinte: sejam f, g e h funções tais que g de x é menor do que f de x e menor do que h de x, para todo x em algum intervalo aberto contendo um ponto de acumulação, ponto de tendência do limite, C, né, a gente está chamando de C aqui porque é no contexto das funções contínuas, né, para o qual as desigualdades não precisam ser necessariamente válidas, né, nesse ponto. Se g e h tiverem o mesmo limite quando x tende para C, então podemos afirmar que f também tem esse mesmo limite. Ou seja, se a gente por alguns valores tem ali, a gente sabe que os valores de g são sempre menores que os de f, e os de f são sempre menores que o de h, né? E nesse ponto, então, a gente tem no ponto C, né, a gente também sabe que a função que tem o limite dessa função, né? Então, se g e h tem o mesmo limite, né, quando x tende para C, se g e h, né, que estão nas extremidades ali, tem o mesmo limite, o limite igual, então a gente também pode afirmar que esse também é o limite para f. Então vamos ver alguns exemplos, né? A partir do teorema do confronto, a gente também pode deduzir algumas propriedades, como os limites fundamentais, por exemplo. O limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x, que é igual a 1, né?
e o limite de 1 menos cosseno de x sobre x com x tendendo a zero, que é igual a zero. Esses limites são muito utilizados, né, em função justamente dos resultados dele, né? O limite de seno de x sobre x dá 1 e o limite de 1 sobre cosseno de x sobre x dá zero. Isso muitas vezes facilita as contas aí no cálculo de limites, né? E eles são ambos deduzidos a partir do teorema do confronto. Então daí a importância também do teorema do confronto. Bom, vamos ver como isso pode ser aplicado em exemplos, né? Vamos supor que a gente tem que resolver limite com seno de 2x sobre x com x tendendo a zero, né? A gente pode fazer uma troca de variável aqui, né? Mas até pensando como na troca de variável, mas de uma forma mais direta, se a gente multiplicar e dividir por 2 aqui, a gente vai ter ali embaixo 2x, que é a mesma coisa que está no argumento de seno, né? Então a gente pode usar o limite fundamental, porque a gente tem seno de 2x sobre 2x, que é a mesma coisa que está no argumento. E a gente sabe que esse limite, pelo limite fundamental, né, obtido a partir do teorema do confronto, é 1. E isso facilita as contas aqui, né, nesse caso. Outro exemplo também, né, de uso do limite fundamental. Vamos supor que a gente tem esse limite aqui, né, limite com tangente de x sobre x, x tendendo a zero, né. Então a gente pode lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Se a gente tem x ali no denominador, a gente pode pegar aquele seno de x lá da tangente, né, trazer para ali para ficar seno de x sobre x, né, usar a propriedade dos limites, que o limite do produto é o produto de limites, né, e à esquerda a gente vai ter limite de seno de x sobre x, com x tendendo a zero, que pelo limite fundamental dá 1, e limite de 1 sobre cosseno de x, com x tendendo a zero, que dá 1 também, né. E um último exemplo aqui, né, limite, né, de seno de 3x sobre seno de 5x com x tendendo a zero. Bom, a gente não tem x aqui, né, no caso, como tem lá no limite fundamental, né, tem um x no denominador, mas como a gente tem seno no numerador e no denominador, a gente pode dividir ambos, né, numerador e denominador, por x, né. Qual é a vantagem disso? Bom, a gente vai ter uma expressão envolvendo seno em cima e x embaixo. Não é exatamente, né, tanto em cima quanto embaixo, não é exatamente o que está no argumento do seno, mas isso a gente pode transformar, né? Ali dentro do seno do numerador a gente tem 3x. Então eu posso multiplicar e dividir por 3, né? É uma técnica que a gente pode usar. E aí o denominador vai estar exatamente com o argumento, né, que tem no seno. Então aí a gente pode aplicar o limite fundamental. Claro, tirando 3 para fora do limite, é uma constante, a gente pode fazer isso. E a mesma coisa a gente faz com 5 e seno de 5x no denominador, né? Aí olha só, limite com x tendendo a zero, seno de 3x sobre 3x é o limite fundamental, isso dá 1. E a mesma coisa também, limite com x tendendo a zero, seno de 5x sobre 5x também vai dar 1, né? Isso facilita bastante aí os cálculos para esse tipo de limite. Era isso, obrigado, até a próxima.